Muito bem, existem três termos aí, e eu já fiz um TBC debate sobre isso, e os especialistas explicaram muito bem, né? A gente pode usar três: voto impresso, voto auditável e voto conferível. Voto conferível, né? Só para a gente colocar na mesa aqui, para a gente debater com os maiores analistas de Goiás. Vou dar 2 minutos para cada debatedor. Eu vou começar com o Martiniano Cavalcante. Martiniano, é legítimo, né? Quem quer que seja, o Ciro Gomes já pediu, o presidente Bolsonaro já pediu, o voto auditável, conferível ou impresso? Martiniano Cavalcante. Rafael, olha só, você colocou aí as duas primeiras questões, me parece sim, são sempre necessárias em todos os processos. E nessa era digital, quanto mais nós avançamos nas inteligências artificiais, nos processos de processamento e controle de dados, mais necessários se tornam as capacidades programáticas, programas, inteligência computacional para garantir auditagem e para garantir conferência. É assim, inclusive, com o seu dinheiro, com a sua conta bancária, que você movimenta ela toda de maneira digital. É evidente que seria uma idiotice que você, por exemplo, perdesse a possibilidade de fazer esse acompanhamento digital ou de manipular a sua conta dessa maneira, voltando apenas ao talão de cheque. Esse argumento, isso sim, facilita a fraude. Então há uma manipulação desse debate em torno de uma perspectiva de deslegitimar as eleições, já preparando o caminho para a justificativa da derrota do atual governo. Esses elementos de conferência e esses elementos de auditagem, esses elementos, eles podem ser feitos e devem ser feitos. Aliás, eu quero informar a vocês que todos os anos o TSE abre para conferência, porque são anos de véspera de eleição, dos sistemas. E os partidos mandam o técnico e pós-eleição também. Ocorre que isso precisa e pode ser mais democrático. Aproveitar-se disso, mais transparente, aproveitar-se disso para tentar voltar à cédula de papel é aproveitar-se de uma situação, de um discurso que as pessoas compreendem pouco, e fazer um discurso para justificar a ideia de que eu tenho que levar o talãozinho do meu voto para quem comprou o meu voto, para a milícia, onde os setores populares mais frágeis são controlados por elas. Isso deve ser vetado. Isso sim, é bom separar o joio do trigo. Ok, Jean Lopes, 2 minutos. Qual a sua opinião sobre esse voto auditável, Jean? Primeiramente, eu quero deixar claro que não existe nenhuma proposta e nenhuma possibilidade de se voltar à cédula de papel. Isso não existe. Quem fala isso, mente para poder confundir as pessoas. Não existe essa possibilidade e ninguém jamais pediu que se retorne à cédula de papel. O voto vai continuar exatamente como ele é. Digital, eletrônico, através das urnas. A única diferença é que ele vai imprimir um recibo com o voto, né? E não tem o nome da pessoa que votou nesse recibo, não será identificada a pessoa, só será identificado o político votado, que cairá numa urna lacrada, que servirá de recontagem no futuro, caso algum político se sinta prejudicado. Pode ser, inclusive, um político da esquerda, da oposição, que se sinta e peça. Eu não entendo por que as pessoas são contra algo que vai aumentar ainda mais a credibilidade de uma eleição. Mas aí, quando eu vejo quem é contra, eu começo a entender. Quem é contra? É petista, pessoalista, né? Ontem, por exemplo, o Lula colocou no Twitter dele que ele é contra que o voto seja auditável, seja recontado numa eventual necessidade. Essa gente é que é contra. Então, quando você vê corruptos contumazes sendo contra algo, pode saber que esse algo é o correto. Então, eu não consigo entender. Outra coisa que eu não consigo entender é o ministro do Supremo Tribunal Federal fazer lobby contra algo que vai elevar a qualidade das eleições aqui no Brasil. Outra coisa que a gente precisa dizer é o seguinte, para terminar minha fala, Rafael, a maioria da população brasileira absoluta é a favor do voto auditável, do voto conferível. Outro detalhe importante dizer, isso não é uma pauta do Jair Bolsonaro, como a oposição quer levar a crer. Isso é uma pauta do povo brasileiro, o povo que numa democracia é quem determina como as coisas devem ocorrer na legalidade. E o povo quer o voto auditável. Não é Jair Bolsonaro, não é A, não é B, é o povo brasileiro.
e as autoridades têm que atender uma exigência do povo brasileiro. Desirê Penalba, a sua opinião sobre o voto auditável, o voto impresso ou conferível, Desirê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe a sugestão de se conferir o que está ali como resultado da urna e também a votação em papel, para que haja uma conferência, né? Vamos ver se aquele resultado que deu nas urnas é o mesmo resultado que saiu no papel. Agora, a ideia do Martiniano seria que a pessoa votasse de forma eletrônica, mas pegasse o papel que seria colocado na urna para poder fazer essa conferência, levasse esse papel para casa. Então, não faria sentido, porque o voto dele não seria computado. Então, essa não é a lógica. A lógica é: você vota de forma eletrônica, depois você pega, confere esse papel e joga numa urna que depois vai fazer essa auditagem. Perfeito, isso é maravilhoso, isso é aquilo que a gente realmente espera. Idoneidade do processo eleitoral, para ter certeza que não existe ninguém querendo manipular essas urnas. E, obviamente, com contagem pública dos votos, porque assim todo mundo vai ver quem é que está contando e como é que está sendo vigiado, né, para não colocar papel que não está sendo realmente o papel correto, e também que não se percam papéis para poder fazer uma auditagem errada. Bom, o que a gente percebe desse caso é que o Jean Lopes falou perfeitamente, o Barroso está fazendo uma atuação política e isso é um crime de responsabilidade previsto no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que veda o exercício de atividade político-partidária de qualquer um dos ministros do STF. Em sério, isso já seria um processo de investigação, mas no Brasil isso não acontece. Depois, o ministro Barroso veio defender semipresidencialismo ontem na Câmara, para reduzir o poder do Executivo, deixando claro a sua oposição com relação ao presidente. Isso é um absurdo, porque, de acordo com a divisão dos poderes, devia ter uma isonomia, uma imparcialidade, sobretudo, na questão do judiciário. E não é o que a gente percebe. O Barroso está fazendo campanha política contra o Bolsonaro. Isso é um absurdo. Então, uma coisa que a gente precisa trazer é que tem sido muito silenciado pela mídia o tweet do Bolsonaro falando que é possível que um ministro do STF esteja sendo chantageado por um crime que ele cometeu. Então, isso é grave, isso merece investigação, porque é possível que a gente esteja lidando com bandidos que estão sendo ali chantageados como ministros do STF, defendendo posições que não são legítimas e que merecem, sim, investigação também. A gente pode chamar depois um especialista, né, para falar exatamente como seria esse voto. E essa palavra especialista, eu arrepio quando eu escuto ela, viu, Rafael? Porque hoje qualquer pessoa é chamada de especialista para legitimar coisa que nem sempre é certa. É um técnico. Por tudo que eu estudei, Martiniano, já vou passar para você, mas por tudo que eu estudei, o voto auditável é o seguinte: é como se você votasse, por exemplo, 25, o governador Ronaldo Caiado, vai aparecer a fotinha dele e, por meio de um chip ou de um software, vai computar da mesma forma, o resultado vai sair do mesmo jeito, né? A velocidade vai ser a mesma. Posteriormente, se alguma chapa quiser conferir, esse recibo ele vai para uma outra urna e aí, né, vários delegados dos partidos conferem. É só isso. É o voto conferível, né? Eu tentei traduzir aqui a realidade dos fatos, como será. Sem entrar no mérito, né, se as pessoas devem ser a favor ou contra. Pois não, Martiniano? Pois é, o que eu disse, a Desirê não entendeu o que eu disse. Foi exatamente isso. Agora, ignorante mentiroso é quem acha que esse voto impresso não é impresso. O controle de algo que passou por um registro de dado, depois foi impresso, é um controle digital. Uma pessoa vem aqui dizer que isso não é impressão. E você vai abrir esse papelzinho e vai estabelecer uma mesa para contar, urna por urna, na eleição presidencial do Brasil. Isso significa voltar à idade da pedra. Seria apenas para conferir, Martiniano. Nesse caso, sim, não sei se você tem esse entendimento, porque o resultado... Vou te dar um exemplo. O resultado poderia sair na mesma velocidade... Okay? Entendeu? Ele poderia sair da mesma velocidade. No seu cartão de crédito ou no seu Pix, certo? Ok. Você recebe ali um papelzinho do pagamento do seu Pix. Mas, além disso, você tem registrado aquele dado. E você pode acessar o elemento para conferência desse dado.
A conferência ela pode se dar de maneira analógica ou de maneira digital. Quando eu digo que voltar ao passado é buscar fazer conferência analógica a partir do recibo. Seriam duas conferências possíveis, concorda? Rafael, sim, eu entendo isso. Existe a conferência eletrônica, vai continuar existindo nos atuais modos. Além disso, a conferência também por meio desse recibo. Rafael, deixa eu explicar aqui claramente. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada a votação como ela é feita. Você vai chegar lá, vai escolher o número, digitar lá OK e pronto. Não vai mudar nada. Inclusive, a contagem vai ser na mesma velocidade. A única diferença, que é uma diferença para melhor, é que quando você votar, o voto vai sair num papelzinho impresso e cair dentro de uma urna lacrada. Da mesma forma que se você for numa padaria e comprar um pudim de queijo lá, sai, a hora que você passa o seu cartão, sai o recibinho. É só isso. A diferença é que o recibo você leva para casa. O voto não, vai cair dentro de uma urna e ninguém vai ter acesso a ela, a não ser numa eventual recontagem, caso alguém se sinta prejudicado e peça essa recontagem. Eu não entendo por que as pessoas estão contra. Outra coisa, Rafael, eu trabalhei 35 anos, eu sou um programador, analista de sistemas por formação. Eu trabalhei 35 anos com informática. Continuo trabalhando, inclusive, hoje não é a minha atividade principal, mas continuo trabalhando. A coisa mais fácil que tem é adulterar uma urna eletrônica. Basta você colocar um pendrive com um vírus lá, esse vírus vai computar voto para quem você quer. Se você colocar lá um pendrive com um número 17, que é do Bolsonaro, não é? Era 17. Era 17. Você coloca lá e fala assim, a cada voto de outro número, a cada 3 votos de outro número, você conta um a mais pro 17, assim é feito. Todos os Estados Unidos fez uma avaliação, analistas de sistema nos Estados Unidos fizeram uma avaliação das urnas eletrônicas e mostraram que são possíveis de serem fraudadas. O Brasil é o único país, além do Butão, outro país, que usa urna da primeira geração, que são essas que a gente usa. Nem mesmo a Argentina, que é um país que tem todos os problemas possíveis, aceitou essas urnas. Ou seja, o Brasil vai continuar na pré-história até quando? Usando uma urna digital de primeira geração, quando a maioria dos países que aceitam urnas eletrônicas, que nem todas aceitam, já estão usando de terceira geração. Ser pré-histórico é usar essa urna. Isso sim é ser pré-histórico. Então a gente precisa primeiramente passar a informação correta para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, porque muitos estão sendo enganados por narrativas que tendem, aliás, objetivam confundi-los. Olha, Rafael, a questão aqui é outra. Veja bem, o Bolsonaro já questionou as eleições. Esse eventual é a manobra política dessa gente, que não tem outra perspectiva para fugir da derrota que não seja essa. E não vai ser bem sucedido. É tão falacioso esse tipo de argumento, porque a mesma inoculação de vírus, ou de manipulação de programa, ou de ação de hacker, que define a alteração do voto computável como dado digital, altera a ordem digital que faz a impressão, que vai corresponder a impressão ao dado digital. Confere na hora. O eleitor confere na hora. Quem alterou o programa e altera para a contagem do voto e altera para a impressão. Não, porque o eleitor vai ver no papel. Sabe o que eles querem? Eles querem o seguinte, que abra-se um processo de contagem urna a urna no Brasil, com as milícias armadas, com a truculência política. É apenas a conferência. Sem nenhuma razão lógica, sem nenhuma razão científica. É o segundo critério de contagem. Rafael, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Politicamente pelo presidente da República. Quem tá contra a legalidade das coisas? E nunca provou, nunca mostrou uma prova. Aliás, está dada a ele a oportunidade de provar que a eleição foi fraudada. E ele, com a PF, com a BIM, vai lá e prove. Rafael, a tendência de quem é contra a coisa certa, a coisa correta, é confundir as pessoas. Você sabe por que ninguém vai adulterar o papel impresso, Martiniano? Porque uma vez que você chega lá e coloca o número de sua preferência, você vai ver o papel impresso. Se ele não bater com o seu voto digital lá, você vai lá na mesa e reclama.
Esse papel impresso tem que bater exatamente com o que você votou. Só a partir daí que a pessoa aperta o OK é que esse papel é jogado automaticamente dentro da urna. Não confunde as pessoas não, Martiniano. Não tem como o voto no papel ser adulterado por software, porque uma coisa é digital, a outra é física. Então vamos passar a informação correta. Outra coisa, Rafael, é que as pessoas esquecem de dizer que em 2014, na eleição em que disputavam Aécio Neves e Dilma Rousseff, duas pessoas da mesma laia, inclusive, até 92%, 93%, o Aécio Neves estava sendo eleito presidente do Brasil. De repente, do nada, esse negócio acelerou e a Dilma foi eleita. O PSDB, na ocasião, desconfiou da veracidade daqueles votos e pediu auditoria. E veio uma empresa do exterior auditar as urnas. Sabe qual foi a posição dessa empresa do exterior, Rafael Vasconcelos? Não sei. As urnas não são auditáveis. Isso é o que eu estou dizendo, é uma informação, não é uma opinião. Basta você entrar na internet, no Google e pesquisar. Uma empresa do exterior atestou, as urnas não são auditáveis. Até hoje, se tem desconfiança, e eu não estou afirmando nada aqui, mas se tem desconfiança, que a eleição da Dilma Rousseff em 2014 foi legítima. Por que as pessoas gostam de viver sob desconfianças? Não é melhor ter certezas? E as certezas, elas só podem ser dadas se os votos forem auditáveis, conferíveis e, como bem disse a Desirê, de forma pública, porque senão até mesmo na contagem pode ter rolo, Rafael. Deixa eu passar para Desirê, depois o o Martiniano. Na ordem. Você está ouvindo aqui que é o seguinte, que é mais fácil fraudar um sistema como esse do que enxertar voto impresso numa urna, que são aos milhões esparramadas pelo Brasil inteiro. É isso que você está ouvindo. E eu estou dizendo a você, quem está pregando isso como segurança quer jogar a eleição do ano que vem no mato, quer comprometer a democracia brasileira. Desirê. Ok, Desirê Penalba. Não, Martiniano. Obrigada, Rafael. Deixa eu explicar uma coisa, Martiniano. É o seguinte, quem é que faz a contagem desses votos? Sempre foi o pessoal do TRE, ou seja, dos Tribunais Regionais Eleitorais. Eles recebiam esses votos em cada um dos estados, faziam essa contagem e depois passava isso para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Na última eleição, o que aconteceu? Todos os votos foram passados diretamente para Brasília, lá no TSE, e todo mundo ficou aguardando. Não houve parcial, não houve nada disso. Todo mundo ficou esperando porque apenas um computador central fez essa apuração lá em Brasília, no TSE. Qual que é o problema disso? O problema é que você tem muito mais controle de uma pessoa só para poder avaliar tudo isso e muito mais chance de fraudar. Porque a gente tem que pensar que tem uma necessidade de você conferir a quantidade de pessoas votantes e também a quantidade de votos que estão ali presentes. Não tem como sair mais voto do que a quantidade de pessoas que foram votar. Então, quem faz essa conferência são as pessoas que passaram no concurso, as pessoas que estão lá no TRE e tudo mais. Tem todo um trabalho que essas pessoas fazem, que é, obviamente, legítimo e a gente confia nessas pessoas. O que acontece é que o computador, ele pode sofrer ataques de hackers, coisa que foi, inclusive, uma hipótese que aconteceu na última eleição, agora em 2020. Por quê? Porque ficou, durante 3 horas, o site do TSE fora do ar. E as pessoas ficaram se perguntando por quê? Não está atualizando por quê? O que está acontecendo? Então, algumas pessoas disseram que é possível que estava tendo algum tipo de ataque de hacker, que estava tentando invadir, e isso acabou prejudicando a contagem dos votos. Então, se isso acontecer, não adianta. Não é só aqui no Brasil que pode fazer isso. Algumas pessoas dizem que o ataque vinha da Rússia, o ataque vinha da China, e a gente hoje vive com todos os computadores conectados. A gente não sabe como é que essas pessoas podem ter acesso. Agora, se até mesmo alguma entidade internacional ou qualquer tipo de interesse de um grupo específico atrapalhar o nosso processo eleitoral, como é que a gente vai fazer para poder ter a possibilidade de auditar, de conferir que realmente aquele voto, aquele resultado foi o voto designado na urna pelos eleitores? Então é exatamente isso que a gente está desconfiando, porque a gente sabe que existe tecnologia suficiente hoje para transformar, atacar todos esses processos eleitorais. Então, vale a pena, às vezes, dar um passo atrás para garantir essa segurança
com relação à contagem dos votos, para que a gente possa ter alguma forma de auditar. Então, Martiniano, a sua sugestão de ter milícia que vai lá, tá em cima, pensa só, ter milícia em todos os estados. Isso é insano, não faz sentido nenhum, sendo que quem faz isso é o TRE. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, quem é que vai contar esses votos, Desirê, no Brasil inteiro? Quem vai? O presidente da República já questionou as pessoas do TRE. Ele disse assim, fraude, só perco se for fraude, certo? Então ele já acionou, se ele perder já está acionada a justiça. E se tiver o voto impresso, é cada um, na mesa, na mão. Você, por exemplo, são os funcionários do TRE, como fazia antigamente. Vai ter uma mesa, e essa mesa vai ser contada na mão e vai ser passada por um boletim. E desse boletim vai ser conferido. E aí a possibilidade de fraude é menor, Desirê? Com certeza, do mesmo jeito que era feito antigamente. No Brasil inteiro acontecendo isso? É uma auditagem, não somente o voto que vai ser contado ali de papel, como também as urnas. São duas formas de conferir se a quantidade de votos e a quantidade de pessoas votantes também está correta. Porque a minha pergunta é objetiva. Por que esse modo é menos frágil, menos vulnerável à fraude, quando você vai ter milhões de pessoas para contar esses votos? Perfeito. São dois formatos de votos que ajudam, dão suporte ao outro. Entendeu? Os dois são fraudáveis, vamos dizer assim. Fraudado por um mesário, nós vamos voltar aos mesários. Um complementa o outro. Complementa. E a contagem manual é mais segura do que essa. Possibilidade de fraude no Brasil inteiro. Sim, porque hoje a gente tem uma tecnologia. Martiniano, existe uma tecnologia que também está ao nosso favor. Sabe qual é? Chama-se câmeras de segurança. As pessoas que vão estar ali contando os votos, elas vão ser vigiadas por câmera. Entendeu a diferença? Então, depois a gente vai ficar vendo se elas fraudaram alguma coisa, entendeu? Porque, obviamente, a forma de você abrir a urna, quando ela for, vamos dizer assim, ela vai estar lacrada. Quando você for abrir, essa abertura vai ser pública também. Não vai ter como alguém fraudar isso antes. Então vai ser feito em conjunto, uma complementa a outra. Então vamos tratar a hipótese. Alguém fraudou isso em algum lugar do Brasil, porque é impossível você imaginar que você vai abrir isso para os mesários no país inteiro, contar esses votos, aí depois você vai ter uma câmera, e aí depois você vai ter um processo de conflito interminável no processo eleitoral, com furos e vazamentos por todo lado. O problema aqui é aperfeiçoar a tecnologia digital, Desirê, e estabelecê-la com transparência cada vez maior. Essa iniciativa de fraude das eleições, sabe o que está fazendo? Bloqueando o debate desse aperfeiçoamento, porque quer voltar ao país à idade da pedra. Deixa eu passar para o Jean, só para deixar claro, são dois modos, Martiniano. O modo eletrônico ele vai continuar existindo da mesma forma, ou seja, eleição acaba domingo, 5 horas da tarde. Se for uma eleição municipal, lá para as 8. Isso, Rafael. Perfeito, Martiniano. Lá para as 8 da noite, a gente já vai ter o resultado. Se houver uma disputa muito acirrada, e se algum candidato pedir a recontagem, isso vai acontecer. Do contrário, se a diferença for muito grande, nem o próprio candidato vai pedir essa recontagem. Rafael, é importante dizer que várias nações... É importante dizer que várias nações poderosas, ricas do primeiro mundo, ainda hoje fazem suas eleições com votos em cédulas de papel, que não é a proposta aqui. Eu só estou querendo mostrar que muita gente em país que não tem os problemas que nós temos aqui, não acredita nessas urnas digitais eletrônicas. Outra coisa que eu quero dizer é que a NASA, a maior máquina de tecnologia do planeta Terra, né? Uma instituição que pilota nave no exterior, que comanda o armamento ali através do Pentágono nos Estados Unidos, já foi invadido por hackers. Se o Pentágono norte-americano, a maior máquina de guerra do mundo, e se a NASA, a maior máquina tecnológica do mundo, já foi invadida por hackers, não são essas urnas vagabundas de primeira geração que já está em funcionamento há 30 anos, né? Elas entraram aqui no Brasil nos anos 90, são as mesmas até hoje, não são elas que vão impedir hackeamento. Agora, se alguém tem... Qual que é o problema que a esquerda brasileira tem com coisa legítima? Qual que
é o problema que a esquerda brasileira tem com coisas mais sérias, como uma possível recontagem, uma possível auditoria das eleições. Ok. É isso que a gente tem que colocar, Rafael. Ok.